Boa tarde, amigos. Meu nome é Paulo Roberto, sou técnico de segurança da Serenge. Vou passar para vocês agora o treinamento do PRO 034346, é a análise de risco da tarefa. Vamos dar início. Primeiramente, o que é perceber? Perceber é o ato de interpretar um estímulo captado pelos órgãos sensoriais e avaliar suas consequências. Tato, visão, paladar, olfato e audição. Em relação a riscos, é o julgamento subjetivo sobre o potencial de algo causar dano. Mas como acontece o processo de percepção? O processo de percepção e tolerâncias a risco. Primeiro aí a gente tem a sensação, né, que é o ato de captar o estímulo através de um órgão sensorial, tato, visão, paladar, olfato, audição. Após isso vem a percepção, que é de estímulo captado pelo nosso sistema sensorial e a avaliação de suas consequências. Em relação a risco, é o julgamento subjetivo sobre o potencial de algo causar danos. Tolerância é a quantidade de risco que cada indivíduo ou grupo está à disposição de aceitar para alcançar um dado objetivo. O termo vem do latim tolerare, que significa suportar ou aceitar. E por último aí é a ação, né? É a atitude ou conjunto de reações das pessoas frente às interações com o meio em que vivem. Na prática, a sensação, percepção, tolerância e ação. Interpreto que ferramenta correta não está na caixa. Já fiz esse serviço muitas vezes e conheço o risco, experiência. Sou muito experiente para me acidentar, um otimismo excessivo. Na prática, a tolerância. Penso que segurança é um valor para mim e para a Vale. Algum colega pode se machucar? Hoje não é dia de fiscalização. Colegas improvisam. Tenho muita experiência. E na questão da ação, buscarei as ferramentas adequadas ou improvisarei. Ou seja, percepção de risco nem sempre gera comportamento seguro. Comportamento seguro sempre teve percepção de risco. A gente vê que é um ciclo, né? Percepção de risco nem sempre gera comportamento seguro. E o comportamento seguro nem sempre teve essa percepção de risco. Questão da tolerância, né? Então, quer dizer, muitas das vezes a gente tem a tolerância, ou seja, vira paisagem, o risco ou o perigo vira paisagem. E essa tal tolerância tem sempre que ter uma medida para não vir a causar um evento negativo. A percepção de risco nem sempre gera comportamentos seguros, mas se houve comportamento seguro, com certeza teve uma adequada percepção de risco. Quais dos itens ao lado esquerdo podemos nos leva a não perceber ou tolerar risco no dia a dia? Falha na capacitação ou no conhecimento, falha no planejamento, falta de organização, experiências anteriores, procedimentos inadequados, excesso de atividades, o que pode influenciar a percepção e a tolerância aos riscos. Vamos lá. As ideias aqui. É um quadrado de certeza, criando certeza absoluta, quer dizer, aí tem um quadrinho aqui para a gente refletir, né? Filho, antes de concluir, olhe por outros lados. Filho com a figura, né? Olhando e tal. Ou seja, a visão micro é o conhecimento, consciência, autoconfiança, otimismo excessivo, fatores fisiológicos e psicológicos.
Meso, influência dos pares, aprendizado por observação. E macro, cultura, clima, liderança, consequência, confiança. E no dia a dia, quais situações podem influenciar a nossa percepção e tolerância aos riscos? Estado de saúde fisiológico e psicológico? Então vamos lá. Portanto, quando agimos, podemos ser influenciados por todos esses fatores. Como a RT pode nos ajudar a perceber os riscos envolvidos na tarefa a ser executada? Nossa mente não é tão boa de identificar aquilo que não está previsto. A nossa percepção e tolerância ao risco são influenciados pelas experiências, ganhos, perdas, benefícios e consequências que tivemos ao longo da vida. Quanto mais discussões e contribuições tivermos, mais consciente será a realização da RT, análise de risco da tarefa. Daí a importância de elaborar junto a uma equipe multidisciplinar. Agora que entendemos como ocorre o processo de percepção e tolerância a risco, façamos uma autoavaliação. Estou avaliando todos os riscos antes de iniciar a tarefa. Envolvo meus colegas na discussão sobre riscos e controles envolvidos na tarefa a ser executada. Começo minha atividade com a certeza de que mapeei e descrevi os riscos e controle identificados nos formulários de ART. Caso alguma pergunta anterior tenha uma resposta negativa, o que podemos fazer para mudar e seguir com adequada segurança para a tarefa? Aí a gente vai ver o que diz, né, o PRO, Análise de Risco da Tarefa, a chamada ART, né, que é uma ferramenta de segurança muito utilizada na área a respeito das equipes multidisciplinares. A ART visa a identificação das causas, consequências e medidas de controles associadas a uma situação de risco, para realizar a tarefa de forma segura. A omissão de passos da tarefa pode resultar em exposição dos executantes aos riscos não mapeados. A origem, né, aí do documento, a árvore de relacionamentos, de gestão de riscos até a tarefa, aí entra alguma NR, né, requisito legal, gerenciamento de risco, e algumas políticas de gestão, norma de gestão, né, e riscos originados em processo, que aí entra o PRO 027476, que é a PR, Análise Preliminar de Risco, e riscos originados em tarefas, que aí é o PNR 068, Diretoria da Análise de Risco, PNR 031, que é a Permissão de Trabalho Seguro, e esse PRO que nós estamos treinando hoje, que é o 034346, né? A ART, Análise de Risco da Tarefa. Quais são os tipos de ART que possuímos? Alguém poderia explicar as diferenças? Bom, tem dois tipos, a de planejamento e a de campo, né? Muitas pessoas têm um conhecimento maior na de campo, né? Que está na frente da atividade. Mas antes de realizar essa de campo, tem a de planejamento, aonde deve ser realizada e aprovada por uma equipe multidisciplinar, composta por, no mínimo, um empregado da Vale contratado, treinado e conhecedor do método da RT. Empregado Vale ou contratado conhecedor da tarefa a ser realizada, designado pelo líder da tarefa, considerando seu conhecimento daquele cenário similar. A de campo é um modelo utilizado na frente de serviço, podendo ser originado da RT Planejamento, ou ser um modelo para inserção de riscos circunstanciais por, por caso da atividade procedimentadas. Ou seja, a RT de planejamento é aquela originada dentro do planejamento da atividade, ou seja, com o recurso que vai ser utilizado,
né, para a execução daquela tarefa e tudo. A de campo, geralmente, um líder se envolve, o que vai executar, está à frente da tarefa, onde passa o passo a passo da atividade, como vai ser feita aquela tarefa. Aqui é o formulário, né, onde nós temos as colunas e tal, geralmente originado em Excel, né, onde fica mapeado toda. A de planejamento é mais completa, né, do início ao fim e tal, a RT de planejamento, que origina a de campo, né? Aí é o trabalho em grupo, né, colocando em prática, a capa dela, né, segundo o procedimento, local, aí vem as descrições, né, a tarefa a ser realizada, a área onde vai ser executada a tarefa, a equipe que participou, né, multidisciplinar, né, dessa atividade, se tem uma ordem de serviço ou uma ordem de manutenção, tem vinculada, tá? E embaixo aqui o nome dos executantes. Presa, matrícula, assinatura de conhecimento, e vocês podem perceber que é semanal, né? É diária aqui, ó. Todo dia tem que colocar data e tudo da execução. Essa é a de campo, né? Que aí vem descrevendo o passo a passo da atividade, riscos, né? O passo a passo, o risco, situação de risco, causa, descrição, consequência e a medida de controle. Em cada coluna dessa aí significa uma situação, né? Principais papéis e responsabilidades, ou seja, líderes da área, garantir que todas as tarefas executadas sob sua responsabilidade tenham análise de risco e de planejamento, né? Disponibilizar os recursos necessários para a execução das tarefas conforme previsto na RT, supervisores e coordenadores, garantir que os emitentes de PTS sob sua hierarquia sejam treinados na APR da gerência, ou seja, análise preliminar de risco. E os executantes, o entendimento da ferramenta de análise de risco da tarefa, que é a ART, e a capacidade de análise e controle dos riscos circunstanciais em que sua tarefa pode estar envolvida. Discutir a RT com os demais executantes. Informações complementares, a RT de planejamento deve ser atualizada em caso de, né, que a gente chama de revisão do documento, né? Caso sejam identificados de novas situações de risco não previstas na RT de planejamento, ocorrência de um evento indesejado durante a execução da tarefa ou emergência no local. O formulário de RT de campo deve permanecer em local de trabalho com fácil acesso para consulta dos executantes da tarefa e ser assinada diariamente pelos executantes da tarefa. Hora de testar, né? Aí tem um aprendizadozinho, né? E vamos juntos nessa aí. Verdadeiro ou falso, né? Vai vir algumas perguntas, a gente vê se é verdadeiro ou falso. Não é necessário a elaboração de RT para tarefas administrativas, tarefa de inspeção, observação, que não envolvam atividades críticas e que não haja interação com equipamentos, máquinas e estrutura. Exemplos: caminhadas, inspeção de segurança, inspeções de FMDS, diário de bordo, dentre outros. Condução de veículos em vias públicas ou em áreas cobertas por plano de trânsito. Tarefas de emergência de saúde, segurança e meio ambiente. Ou seja, é verdadeiro. Ou seja, não é necessária elaboração para análise da tarefa para essas tarefas, né? Ou seja, administrativas, inspeção que não envolva atividades críticas, né? Condução de veículos em vias públicas ou em áreas cobertas por plano de trânsito, ou seja, em via pública do lado de fora da área da Vale. E em área coberta pelo plano de trânsito deve ser o treinamento de plano de trânsito, né? Questão de placas, respeito de paradas, velocidades, mas também tem que ter esse treinamento de plano de trânsito. Tarefa de emergência, saúde e segurança no meio ambiente, ou seja, a equipe de emergência geralmente não é necessária a elaboração da ART.
A RT de planejamento deve ser utilizada em casos onde não existe um procedimento para a tarefa. Toda tarefa necessita de uma análise de risco de planejamento. Para tarefas de rotina para as quais um procedimento seja elaborado, esse deve ser baseado em uma análise de planejamento, a RT de planejamento, né? Além disso, a RT não elimina a necessidade de uma análise de risco no local para identificação dos riscos circunstanciais, ou seja, de mudança nas condições de trabalho, que podem estar identificadas na RT. Aí temos uma observação: as ARTs de planejamento devem ser arquivadas em meio digital no Sistema Corporativo de Gestão de ART. Ou seja, a RT de planejamento deve ser utilizada? Não, a RT de planejamento não é utilizada. A verdade é a RT de campo que tem que estar na frente da tarefa. Porém, uma conversa com a outra. Os dois documentos têm que estarem conversando. A RT de planejamento significa que foi bem planejada, aonde nós vamos fazer a RT de campo, né? Então, quer dizer, não pode ser utilizada, né? São considerados risco ou perigos circunstanciais. Riscos que não fazem parte da tarefa, mas que possam surgir de acordo com o tempo ou ambiente de trabalho durante a execução da tarefa. Exemplo: piso molhado, ambiente escuro, outro trabalho sendo realizado no mesmo local. Além disso, os riscos circunstanciais devem ser inseridos na RT de campo, sempre que identificados. Verdadeiro, né? Ou seja, todos os riscos devem fazer parte da RT. Ou seja, inclusive tem até uma complementar, ou seja, vocês podem complementar a RT. Se caso chegar no local, algum dia teve alguma mudança no cenário, imediatamente, né, prescrevam na análise de risco de campo ali como complementar e peçam uma revisão. Se for mais duradouro, mais de um dia a tarefa, né, já comunique ao SESMIT, à liderança, para que haja uma revisão na análise de risco dessa tarefa, com a inclusão desses riscos circunstanciais. Quando a PTS, permissão de trabalho seguro, for aplicável a uma tarefa, os riscos circunstanciais devem ser descritos na PTS e na RT de campo. Ou seja, isso é falso. Falso. Os riscos circunstanciais que não são associados ao passo da tarefa, exemplo, descarga atmosférica, identificado em tarefa que necessita de uma PTS, devem ser identificados na PTS, podendo ser refletidos na RT. As ART de empresa contratada ou prestadoras de serviço devem ser verificadas de forma amostral por empregado Vale, gestor eficaz, ou de empresa gerenciadora, delegada pela Vale, considerando no mínimo os critérios abaixo. Frequência estabelecida no PTM da liderança, no mínimo uma ART de cada empresa, quando houver tarefa com potencial de fatalidade ou empresas que ocorreram eventos com perdas. Ou seja, os nossos gestores fiscais, né, tem que fazer uma verificação, está no PTM dele, plano de trabalho mensal, né, da liderança, essa verificação, uma inspeção no documento de análise de risco, né. O anexo 1 do PRO deverá ser utilizado para a verificação de metodologia da RT das empresas contratadas. As gerenciadoras delegadas pela Vale devem designar formalmente seus verificadores, conforme formas. Como ter práticas padronizadas na aplicação da análise de risco da tarefa, aplicando a metodologia da RT. Etapas para a elaboração da RT. Primeiro, aí, o número 1, caracterização do escopo da tarefa, né? O que vai ser feito, qual vai ser a tarefa. Divisão dessa tarefa em passos, né? Passo a passo, início, meio, fim. Caracterização das situações de risco, causa, efeito e consequência. Execução da tarefa implementando controles definidos.
Aí vamos lá. Primeiro aí o passo da tarefa, né? É o que vai ser feito, divisão de passo a passo. Terceiro aí, situação de risco, causa e consequência. E em quarto, medida de controle. O que deveremos inserir, ter como medida de controle para evitar um evento negativo durante a realização da tarefa. Aqui agora, explorando os conceitos relacionados à metodologia de análise de risco, né? Que nós falamos aí, o passo da tarefa, etapas que em conjunto formam uma tarefa. Então, são um passo a passo que a gente chama aí, né? Passo a passo. Situação de risco, é o evento indesejado durante a realização da tarefa, exemplo, pensamento de membro, parte do corpo, né? Queda de pessoa de mesmo nível, atingindo o corpo. A causa, geralmente, situação ou ocorrência que não são controladas, podem resultar em um evento indesejado. Como exemplo, aí a gente tem parte móvel exposta, piso escorregadio, né? E a consequência, um acidente com ou sem afastamento, ou até mesmo uma fatalidade, conforme for o caso. E as medidas de controle, a ação ou equipamento que objetiva prevenir a ocorrência do evento indesejado ou mitigar suas consequências. A implementação de medidas de controle tende a diminuir a classificação final do risco. Exemplo, instalação de proteção físicas, móveis, bacia de contenção, EPI e treinamentos. Algum deles, né? Aqui agora, medida de controle, né? Medida de controle preventiva ou mitigadora atuam diretamente nas causas ou prevenindo sua materialização ou mitigando os efeitos de sua materialização. Controle de mitigação são medidas de controles que tendem a atenuar a consequência de um evento indesejado. Controles de prevenção, medidas de controles que tendem a evitar que o evento ocorra. A implementação das medidas de controle tende a diminuir a classificação final do risco, né? A gente vê aqui a preventiva, a mitigatória, a causa e a situação e a medida do controle. O que observar? O que é importante observar? Utilização das ferramentas, máquinas e equipamentos, execução da tarefa. Outras pessoas, outras ferramentas, ambiente de risco, ou seja, ferramentas, máquinas e equipamentos. Executante, treinamentos, né? Capacitação em condição física e psicológica. Perceber os riscos adequadamente, ou seja, esse conjunto faz você perceber o risco adequadamente. Que no caso aí, juntando todos eles, a gente tem essa visão acima à direita aí, que nada mais é que eu falo que é o elemento da análise de risco. É a visão lá micro, meso e macro da tarefa. Veja se você está prestes a preparar um jantar junto ao seu filho. Aqui só um exemplo, uma ilustraçãozinha, né, para a gente refletir um pouco. Aplicação da metodologia, né? Tarefa é o todo, ensinar a criança a cozinhar. Passo da tarefa, criança cortar alimentos, né? Dividiu em dois aí. Aí aplicação da metodologia, né? Ou seja, medida de controle. Tirar a criança da diferença de nível. Medida de controle, utilização de faca sem treinamento, supervisão inadequada, desequilíbrio, contatos com superfícies cortantes, perfurantes e abrasivos. Então, utilizar a faca, aqui é mitigatória, né? Utilizar a faca sem ponta, utilizar a luva de corte, né? Com certeza, a restrição para brincar aí. Então, quer dizer, esse conjunto forma a análise de risco ali naquele momento para essa tarefa. Outra aqui é você está prestes a levar seu filho até a escola. Ou seja, a tarefa, levar a criança até a escola. Passo da tarefa, condução do veículo. E aí aqui está a nossa análise de risco, né? Ou seja, preventiva, manutenção preventiva do carro, condutor habilitado. Qual pode ser aí a causa, efeito, né, do evento? O evento em si pode ser colisão, tombamento e capotamento. Agora,
Aí a falha pode ser a causa, pode ser falha no freio, não manter a distância de segurança, distração do condutor. E o que que temos que fazer para mitigar? Usar o cinto, acionamento do ABS, acionamento do airbag, ou seja, são as medidas de controle, né? No caso. E aí que pode ocorrer até uma fatalidade. Vamos lá, avaliação de risco. Quem faz conforme o PRO? É responsável pela elaboração e aprovação da ART. A análise de risco da tarefa deve ser realizada e aprovada por uma equipe multidisciplinar, composta por, no mínimo, empregado vale ou contratado, treinado e conhecedor do método ART. Empregados vale ou contratado, conhecedor da tarefa a ser realizada, designados pela liderança da tarefa, considerando seu conhecimento daquela tarefa ou tarefa similar. Temos um ponto importante aqui. Em caso de tarefas que não necessitem de conhecimento específico, engenharia, geotécnica e etc., deve-se envolver os profissionais dessa disciplina como conhecedores da tarefa especialista, técnicos do assunto. Aqui, né, mais uma vez aí a questão da caracterização da tarefa, divisão, tal. Temos aí situação de risco, causa e consequência, medida de controle. É o que nós já falamos mais acima em outros slides. Por um conceito relacionado à metodologia, né? A gente repete aí mais uma vez o passo a passo da tarefa, situação de risco, causa, consequência e as medidas de controle. E no caso aqui embaixo também, é bom que vai dar o risco, severidade versus probabilidade de ocorrência. Definir conceito de riscos inerente residual e residual projetado. Riscos inerente, residual, controles funcionando, e aí o residual projetado é controle funcionando, plano de ação completo. Conceitos importantes relativos a isso. Riscos inerentes é a medida de risco do pior cenário plausível, desconsiderando a ação de controle. Risco residual é a medida de risco atenuada pelo ambiente de controles da companhia. Considere seus controles funcionando conforme projetado. Risco residual projetado é a projeção da medida do risco considerando os controles eficientes e o efeito do plano de ação. Quando utilizamos a ferramenta Análise de Risco da Tarefa ART, utilizamos o risco residual no documento, ou seja, classificação de probabilidade, após considerar as medidas de controle existentes. Aqui no caso da severidade, né? Que aí a gente inclui no documento. Muito leve, leve, moderado, grave, crítico, muito crítico. Ou seja, vamos lá, fala cada um. Muito leve. Efeito insignificante, a integridade física das pessoas ou comunidade, empregados próprios ou terceiro. O leve, efeito leve reversíveis, a integridade física das pessoas. Moderado, efeito severo, reversível, a integridade física de pessoas da comunidade ou sequela não incapacitante. E ou lesão como afastamento do empregado próprio ou terceiro. Grave, efeito irreversível, a integridade física de pessoas da comunidade com sequelas incapacitantes temporárias, e ou lesão incapacitante ou até mesmo uma fatalidade do empregado próprio ou terceiros. Crítico, efeito irreversível com incapacidade permanente de pessoas da comunidade e ou fatalidade, cuja causa seja relacionada a uma ineficiência dos processos operacionais vale, e ou mais de uma fatalidade de empregados próprios ou terceiros. Muito crítico. Realizar alteração no relatório ou na pesquisa de dados quando mais de uma fatalidade de pessoas de comunidade cuja causa seja relacionada a uma ineficiência dos processos operacionais vale. Probabilidade, né? Classificar o risco atribuindo probabilidade, severidade, classificação de risco. Importante, a classificação deve ser feita sobre o risco residual, ou seja, considerando os controles disponíveis e implementados.
Aqui, né, tá o cenáriozinho aqui, né, uma ilustraçãozinha de como que aparece e está interligado aí, severidade e probabilidade, né? E aí dá o retorno da severidade. Prioridade muito alta. Quando o cenário se mantiver com um risco muito alto, deve-se definir em conjunto com a área de segurança ou equipe multidisciplinar as ações de controle. Estas ações devem estar cadastradas no SAPIM com prazo de execução de no máximo 6 meses. Ou seja, tem que estar cadastrado aí no sistema da Vale, né? Para contratadas, quando o cenário se mantiver com um risco muito alto, a empresa contratada deverá apresentar um plano de ação para o SESMIT e o gestor aprová-la. Após a aprovação do plano de ação, o gestor de contrato deverá cadastrar no SAPIM com no prazo de execução no máximo 6 meses. As medidas de controle para o risco classificado como muito alto devem ser definidas pela equipe municipal no processo de elaboração da RT de planejamento. Enquanto o risco estiver muito alto, a tarefa só pode ser realizada a partir da implementação de controles temporários que reduzam o risco para, no máximo, alto. Os cenários de risco classificados como muito altos em ARTs não podem permanecer por mais de 6 meses sem uma tratativa definitiva. Ou seja, o que acontece quando vocês pegarem uma ART e estiver com risco muito, muito alto, aí não, geralmente não é permitida a execução da tarefa, tá? No máximo, a gente tem que implantar medidas de controle para chegar no máximo alto aí. Muito alto não é permitido, tá? Geralmente não é liberada a documentação para execução da tarefa. No máximo aí é alto com as medidas de controle e tal. Aí temos que melhorar o processo para poder liberar a atividade. Como fazer a verificação de ART, né? Aqui é aquela inspeçãozinha que tem que ter feita, né? As ARTs da empresa contratada prestadora devem ser verificadas de forma amostral por empregado Vale, gestor de fiscal do contrato ou de empresa gerenciadora delegado pela Vale, considerando no mínimo os critérios abaixo. Frequência estabelecida no PTM, pelo menos uma RT de cada empresa. Quando houver tarefa com risco definido na RT classificado com severidade grave, crítico ou muito crítico, risco de fatalidade ou vida mudada, empresas que ocorrerem eventos com perdas também. Se tiver algum acidente, né, tem que mostrar lá a análise de risco para ser feita essa inspeção. O anexo 1 deve ser utilizado para verificação, tanto para contratado como para tarefa executada pela Vale. Aí está um link, né, onde se encontra esse anexo 1. Elaboração de planejamento. Nós acreditamos que a ART é uma ferramenta para salvar vidas, ou seja, o treinamento está chegando ao final, né? Isso daí é uma das ferramentas de segurança de SSMA, né? Com o único objetivo de prevenir acidentes, tá? Então, o único objetivo de uma análise de risco é que uma tarefa seja exercida tranquilamente, sem eventual negativo aí, tá bom? Mas aí, uma boa tarde a todos.